長く生ければ生きるほど、現実は苦しみと痛みと虚しさだけが漂っていることに気づく。いいか、この世の全てにおいて光が当たるところには必ず影がある。勝者という概念がある以上、敗者は同じくして存在する。平和を保ちたいとする利己的な意志が戦争を起こし、愛を守るために憎しみが生まれる。これらは因果関係にあり、切り離すことができん。本来。O primeiro momento em que a estátua de Hashirama em Madara foi mostrada na cachoeira já sugeria que Madara, quem quer que fosse, era alguém especial. Para nós, espectadores, o nome despertou curiosidade e uma série de perguntas. Ainda assim, era um nome que certamente nunca esqueceríamos. Antes de mergulharmos na história de Madara, vale destacar sua revelação como autoproclamado salvador dos shinobi. Desde a primeira menção de Madara até sua verdadeira aparição, passaram-se mais de 300 episódios. Durante esse tempo, seu nome foi mencionado várias vezes, mas quando o verdadeiro Madara finalmente apareceu, a expectativa foi recompensada. Ele representava a personificação da presença e confiança. Esse longo desenvolvimento culminou em uma figura imponente, e assistimos o Shira Madara derrotar sem esforço as forças aliadas Shinobi, demonstrando um domínio absoluto do Sharingan, que evoluiu em tempo real para o Rinnegan. Ele mostrou a diferença entre um Shinobi e um deus ao puxar meteoros do céu e reverter o Edo Tensei. Madara era um homem com uma missão, uma que foi cuidadosamente planejada em sua juventude. O motivo pelo qual ele se tornou autoproclamado Salvador do mundo está enraizado em suas origens. Madara nasceu durante o período dos estados em guerra, uma época em que a guerra era a única forma de sobrevivência, e a expectativa de vida mal chegava aos 30 anos. Nesse período, os dois clãs mais poderosos e lendários, os Uchihas e os Senjus, estavam em constante conflito. Na juventude, Madara conheceu um jovem Senju Hashirama, e a amizade entre os dois durou pouco, pois logo descobriram que pertenciam a clãs rivais que estavam em guerra. Os dois se tornaram líderes de seus respectivos clãs, especialmente após Tobirama, o irmão mais novo de Hashirama, ter matado o último irmão de Madara. Quando isso aconteceu, Hashirama ofereceu sua própria vida em troca de poupar Madara, um sacrifício que ele estava disposto a fazer para acabar com o conflito entre os Uchihas e os Senjus, algo que teria um impacto em todas as nações ao redor. Desde a juventude, Madara e Hashirama compartilhavam o mesmo objetivo, a paz. No entanto, sua amizade era proibida, já que os Uchihas e os Senjus não podiam coexistir, com ambos os lados tendo causado a morte de muitos de seus membros. O pior de tudo era que as crianças eram as principais vítimas desses confrontos. Tanto Madara quanto Hashirama começaram com famílias grandes, mas viram seus parentes serem dizimados até restarem apenas dois. Com a morte do último irmão de Madara pelas mãos de Tobirama, o clã Uchiha, conhecido por sua intensa ligação emocional, sofreu ainda mais. O clã Uchiha parecia ter um profundo senso de lealdade e união familiar. Madara, no entanto, era cético e não confiava em nenhuma outra vila, por isso ele desejava subjugar as outras nações à vontade de Konoha. Enquanto Hashirama buscava a paz através da cooperação e confiança entre as vilas, Madara, como um Uchiha solitário, tendo perdido seu irmão Izuna, decidiu seguir o caminho do Sharingan em sua forma mais evoluída. Em sua busca e solidão, ele descobriu a história do Shinobi e o ciclo aparentemente interminável de falhas e o destino inevitável de conflito entre os Uchihas e os Senjus, que parecia eterno. No tablet de pedra, Madara viu uma vida de sofrimento contínuo e conflito, e buscou uma paz que ele acreditava ser inatingível. Assim, ele desafiou o recém-eleito primeiro Hokage e morreu nas mãos de seu antigo amigo. No entanto, Madara já havia planejado tudo. Madara conseguiu despertar o Rinnegan, usando um pedaço da carne de Hashirama que ele próprio havia retirado, começando assim a aperfeiçoar o que ficou conhecido como o Plano Olho da Lua ou Tsukuyomi Infinito. Conforme seu corpo envelhecia, Madara procurou um jovem Uchiha, Obito, para agir em seu lugar. Obito, ferido e solitário, foi curado por Madara, que então começou a planejar a queda do garoto, culminando na morte de Rin pelas mãos de Kakashi, algo que Madara havia orquestrado.
Madara, que já conhecia de perto a dor e a escuridão, sabia o que esses sentimentos poderiam levar alguém a fazer, e Obito era o candidato perfeito para realizar seu sonho eterno, o que eventualmente levou à ressurreição de Madara. A personalidade e filosofia de Madara foram moldadas e endurecidas principalmente por sua infância, cercada de guerra e conflito. Madara já era extremamente habilidoso como shinobi, tendo matado muitos adultos do clã Senju ainda muito jovem. Nos anos seguintes, ele encontrou uma certa paz no combate. Ao longo dos intermináveis conflitos que presenciou, tanto ele quanto Hashirama perceberam rapidamente que o mundo dos shinobi valorizava muitas coisas, mas a única que era indiscutível era o poder. Com força e poder, ele e Hashirama acreditavam que conseguiriam alcançar a paz que tanto almejavam. Madara era competitivo, e isso só se intensificou devido à natureza igualmente competitiva de Hashirama. Com o tempo, Madara passou a desfrutar da ideia do combate, encontrando vigor nas batalhas e nos sons da guerra. Conhecido como o Fantasma Uchiha, ele era carismático e desrespeitoso com aqueles que considerava fracos, desdenhando de ataques dirigidos a ele. Madara só respeitava aqueles que eram fortes, e isso ficou evidente quando Hashirama entrou na guerra durante a Quarta Grande Guerra Ninja. Madara ficava claramente exultante com a presença do chakra de seu rival, o primeiro Hokage. Hashirama foi alguém que o impulsionou a se tornar melhor, levando-o a desenvolver um vasto repertório de jutsus e habilidades físicas. Madara se transformou em uma das forças mais poderosas da história dos shinobi. No entanto, sua solidão deixou o autoproclamado salvador do mundo desconfiado. Ao estudar as falhas dos shinobi, Madara rapidamente perdeu a esperança na humanidade, acreditando que Hashirama também havia fracassado. Essa desesperança refletia a solidão que ele mesmo se impôs ao se distanciar, não só de Hashirama, mas de todo o seu clã. O primeiro Hokage funcionava como o contraponto perfeito a Madara, evidenciando seus piores traços. Enquanto Hashirama estava cheio de otimismo e esperança, especialmente para gerações futuras, Madara estava convencido de que o ciclo de conflitos jamais seria quebrado. Por isso, decidiu que não daria a ninguém a chance de tentar. Extremamente controlador, Madara queria fazer tudo com suas próprias mãos, sem permitir que ninguém ficasse atrás dele. Isso levou ao desenvolvimento de seu plano O Olho da Lua, uma estratégia para colocar o mundo sob um genjutsu eterno, criando uma nova realidade ideal moldada por ele mesmo. Uchiha Madara apresenta seu objetivo da seguinte forma: eu unificarei o mundo inteiro. Criarei um mundo sem ódio ou guerra. Tudo se tornará parte de mim, tudo será unido. Um mundo apenas de vencedores, onde só existirá paz e amor. Mas seu plano não era sem reflexão. Durante sua vida, Madara observou as pessoas ao seu redor e suas motivações. Ele notou que os humanos desejam paz, mas, ao mesmo tempo, anseiam por conflito. Essa dualidade, segundo ele, define a humanidade. Madara criticava o mundo criado por Hashirama, que ele via como inconsistente e incongruente, refletindo a natureza contraditória dos seres humanos. No fundo, Madara tinha os melhores interesses de Konoha em mente. Sua filosofia, em sua essência, era voltada para alcançar a verdadeira paz, e, em certo momento, esse foi seu objetivo principal. No entanto, com Hashirama como líder de Konoha e Tobirama sendo preparado como sucessor, Madara começou a ver a segurança do clã Uchiha ameaçada. A solidão corroeu a visão perfeita que ele tinha para o mundo, levando-o a se isolar ainda mais. Madara se distanciou da aldeia, do seu clã e de Hashirama em busca da paz. Ele decidiu que retornaria para alcançar essa paz através da força bruta. No entanto, a diferença entre a paz que Hashirama desejava e a de Madara era que a visão de Hashirama olhava para o futuro, enquanto a de Madara se voltava ao passado. O plano de Madara desfazia o que ele havia lido na pedra: o fim das lutas e do sofrimento. No entanto, essa paz custaria o livre-arbítrio, a esperança e a capacidade dos shinobi de evoluírem como indivíduos. Seu sonho era retrógrado, pois trazia de volta sua família, incluindo Izuna, e desfazia todo o progresso alcançado em direção à paz. O sacrifício altruísta de Itachi, assim como os esforços dos Hokages, teriam sido em vão. O plano de Madara cria uma paz artificial, ou, como Gaara chama, uma paz nascida de uma ilusão. Gaara afirma que a paz só tem verdadeiro significado se for construída na realidade.
O livre-arbítrio, a capacidade de fazer escolhas e viver com as responsabilidades que cada decisão acarreta, é um dos principais aspectos da humanidade. No mundo de Madara, essa liberdade seria destruída. E, como Hashirama afirma, essa não é uma escolha que Madara tem o direito de fazer. As pessoas precisam ter a oportunidade de escolher por vontade própria, assim como Hashirama escolheu acabar com a batalha entre os Uchihas e os Senjus. O sonho de Hashirama olhava para o futuro, e sua filosofia, a vontade do fogo, inspirou não apenas as gerações futuras de Shinobi da Folha, mas também de outras aldeias. O deus dos Shinobi deu a Konoha as ferramentas para prosperar e superar o passado, permitindo às novas gerações a liberdade de decidir seus próprios caminhos. Mais tarde, descobrimos que Madara foi manipulado por Zetsu Negro, que o matou para reviver Otsutsuki Kaguya. Um dos momentos mais marcantes de Madara ocorre antes de sua morte, quando ele se deita ao lado de Hashirama. Nesse momento, vemos a colisão final entre as ideologias opostas de Konoha, a vontade do fogo de Hashirama contra o sonho eterno de Madara. Essa cena é poderosa, pois mostra Madara como alguém que, no fim, se tornou verdadeiramente solitário. Ele havia passado a vida estudando as motivações e pensamentos das pessoas, mas, no fim, estava sozinho em sua visão e propósito. Quem ensinou Obito a controlar as pessoas sabia como a solidão, combinada com escuridão e fracasso, pode afetá-las. Ele também foi vítima dessas circunstâncias. Itachi certa vez afirmou que as pessoas vivem presas ao que consideram certo e verdadeiro, baseando-se em sua própria realidade. Madara era alguém limitado por essa visão, incapaz de enxergar um mundo além da sua própria percepção de estar certo, moldado por um estado constante de guerra e morte, especialmente após perder sua família. No campo de batalha, o desejo de Madara por uma vida em um sonho eterno é compreensível, e seu plano refletia seu estado mental. No entanto, a ideia de que Madara precisava impor sua visão de correto ao resto do mundo, mesmo que este não concordasse, é onde ele começou a perder o controle. Sua mente estava tão distorcida e focada nesse único objetivo que ele não conseguia perceber que ninguém de sua época ainda estava vivo. Todas as conexões que ele fez eram apenas peças em seu plano, o que é irônico, já que ele próprio era uma peça em um plano maior. Após sua morte, Hashirama compartilha essa reflexão com o espírito de Madara. Ele deveria ter conseguido aceitar que havia coisas que ele não podia realizar. Madara era extremamente controlador, no sentido de querer fazer tudo por conta própria, sem a ajuda de ninguém. O ancestral Uchiha nunca foi alguém que aceitasse o fracasso. Ele falhou em salvar seu irmão, em criar a vila e o país da maneira que desejava, e não conseguiu lidar com isso. Pelo menos Hashirama tinha Tobirama ao seu lado, uma pessoa sensata que o orientava e ajustava suas decisões. Madara, por outro lado, odiava ter alguém ao seu lado, e isso acabou sendo sua ruína. Ele declarou guerra à única pessoa que realmente confiava nele, e essa mesma pessoa foi a última a permanecer ao seu lado, até mesmo na morte. Ashura Ama foi o único que realmente entendeu Madara. Ele havia sido uma pessoa bondosa e de bom coração, mas se tornou uma vítima das circunstâncias e da solidão. Inicialmente motivado pela paz, Madara acabou se perdendo, e ao se desviar de seu caminho, cometeu atrocidades contra o mundo. No entanto, pelo menos na morte, eles não seriam mais inimigos, mas amigos. A ironia trágica de toda a situação é que, de certa forma, Madara trouxe paz ao mundo ninja, embora não da maneira que ele esperava. A guerra contra ele uniu as nações, rompendo o ciclo de conflitos que ele tanto desejava acabar. No entanto, as nações fizeram isso da maneira certa, ao contrário de Madara, que nunca conseguiu confiar nos outros. Mesmo com seu sonho eterno e olhos perfeitos, ele foi incapaz de enxergar que outra pessoa poderia realizar seu ideal de paz. Espero que tenham gostado do vídeo. Dê um like se gostou e, quem sabe, considere inscrever-se no canal. Obrigado por assistir. Até a próxima!